Boa noite, queridos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar fazendo uma oração inicial nessa noite, pedindo a direção do Espírito Santo e a graça de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em cuja presença nós estamos e nos encontramos. Queremos te pedir, ó Deus eterno, uma bênção toda especial sobre o culto desta noite. Que seja, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo e excelso nome. Toma a primazia deste lugar. Abençoe as vidas que ouvirão esta live, vidas que serão tocadas pelo teu Espírito Santo, a ouvir e a meditar na tua palavra, e através da tua palavra serem transformados, renovados, alcançados, serem salvos, porque Tiago disse que esta palavra é poderosa para salvar a alma, e nós acreditamos que o Senhor é o Salvador do mundo. Tu és aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, e nós cremos na obra de salvação, na vida das pessoas que estão perecendo no mar da vida, precisando do livramento, precisando da proteção, do teu amor, do teu cuidado e da salvação que nos garante a vida eterna. Portanto, meu Deus, que através dessa live o Senhor alcance os corações, que o Senhor crie caminhos e estratégias para que essas lives cheguem em lugares que ainda não chegaram, que cheguem em lugares, Pai, aonde o Senhor tem um propósito de que uma vida seja ministrada, curada, liberta, salva. Deus, porque importa que a tua palavra seja pregada e anunciada aos corações, os corações feridos, os corações entristecidos, angustiados, porque o Senhor trará cura aos quebrantados de coração. Em meio, meu Deus, às sutilezas da vida, o Senhor traz um quebrantamento para que nós possamos se render à tua vontade e reconhecer que tu és Deus, que tu és o Senhor, que tu és o Salvador da humanidade. Meu Deus e meu Pai, te pedimos, ó Pai, pelas vidas, que o teu Espírito Santo convide as pessoas para estarem conosco nessa noite, no nome de Jesus, para a glória do Deus eterno. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. A mais uma noite na presença de Deus. Missionária Rosângela Tavares, de Aracaju, seja bem-vinda. Missionária Rosiane, esposa do nosso pastor André, seja bem-vinda. Missionária Márcia Oliveira, seja bem-vinda. Celinha Hollenberg, missionária Cleusa, sejam bem-vindas. Queridos, enquanto os irmãos estão se conectando conosco, vamos ouvir um hino abençoado. Maria Antônia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Patrícia de Laranjeiras, Sergipe, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir um hino maravilhoso de J. Neto. E enquanto isso, os irmãos vão se conectando, vão convidando outras pessoas para se conectar conosco. Amém? Amém, missionária Márcia. Glória a Deus, eu concordo com essa oração. Levar toda a mente cativa à obediência de Cristo, à palavra de Cristo. Existe um canteiro. Kelly Guimarães, sobrinha da pastora Madalena, seja bem-vinda. Ó, irmão, que hino lindo. Evangelista Sônia, seja bem-vinda. Esse hino fala sobre a água viva. Jesus Cristo é a fonte de água viva. César Carlos, seja bem-vindo, meu querido. Vai convidando aí, queridos irmãos, para se conectar conosco. Irmã Desi, aqui de Águas Claras, seja bem-vinda. As cores são os servos do Senhor. Água viva que jorra dos
Olha que hino lindo. uma fonte Beba dessa água e nunca mais você terá sede. no meu ser. Oh glória. Água viva, Que jorra de Deus. jorra de Deus. Rebeca Gomes, seja bem-vinda. Enche-me, sacia-me. Jesus, meu Missionária Rosiane, dá um abraço na Adaça. e rega todas as flores com amor. Ela corre noite e dia. Olha que coisa linda. As águas do Senhor correm noite e dia. É uma fonte que jorra para a vida eterna. A água está correndo, ela não para. Amém. Quero mandar um abraço para a Diene, da Suíça Alemã. Hoje eu estive orando por ela através de ligação. Deus abençoe, Diene, seu lar, sua casa, seu esposo, seus filhos. Dá um abraço nos irmãos aí da Suíça Alemã. Água viva que jorra dos céus. Ô glória, essa água vai entrar na sua casa hoje, trazendo vida, trazendo bênçãos, trazendo paz, trazendo alegria do Espírito Santo, trazendo renovo, trazendo o poder de Deus, trazendo unção. Essa água, ela vai trazer vida no seu lar. Receba a vida abundante que há em Jesus Cristo de Nazaré. Paula Oliveira, seja bem-vinda. É a Paulinha do São Pedro, não é isso? Água viva que jorra dos céus. Eu já estou sentindo, irmão, a presença de Deus. Obreira Toinha, seja bem-vinda. Já estou sentindo o mover do Espírito de Deus. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Seja bem-vindo em nossas vidas. Ministra nos lares. Ministra nos ouvintes. Ministra, Senhor, com teu poder. Sacia-me. Oh glória. Deus é grande. Eu vou ver aqui um fundo musical para nós. E os irmãos vão se conectando aí. Vá convidando outras pessoas do seu conhecimento. Paulinha é a nossa cantora ali do São Pedro. Dá um abraço no pastor Paulo, na irmã Danda. Dá um abraço aí no pessoal do São Pedro. Os pais da Paulinha são as pessoas que nos hospedam no São Pedro. Eu já saí de Brasília com muitos vasos e todo mundo para a casa do pastor Paulo. E é uma benção, irmão, uma benção mesmo. É um casal que é hospedeiro e hospitaleiro. Que Deus traga provisões e bênçãos sobre a vida do pastor Paulo da Danda, em nome de Jesus. As bênçãos do alto. Pastora Cida, seja bem-vinda, pastora Cida. Glória a Deus. Pastora Cida estava precisando de uma prótese nova e amanhã Deus usou um vaso aqui de Brasília. É um membro da nossa igreja aqui, irmão Ataíde. E amanhã ele vai estar depositando
o dinheiro da prótese da pastora Cida. Dá um abraço na pastora Fátima. Diácono Jefferson, seja bem-vindo, meu querido. Queridos, Diácono Jefferson vai ser papai. A nossa obreira Maria Clara está grávida. Amém? Nós queremos desde já liberar as bênçãos do Senhor nessa gestação, a provisão do Senhor sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Queridos, antes de eu entrar na palavra, eu queria reforçar a nossa estratégia de compartilhamento. Os irmãos compartilham o vídeo. Quem quiser fazer sala de vídeo pode. E você marca pessoas do seu Facebook. Através dessa marcação, esse vídeo vai chegar mais longe. Então, nosso intuito, nosso objetivo é que a palavra de Deus alcance mais corações. Então, hoje nós vamos falar sobre minúcias do milênio, parte 6. Irmãos, Deus ele é fiel em todo o tempo. Eu queria retratar com vocês que na semana passada nós falamos sobre alguns salmos, né? Nós paramos nesse tópico que falaríamos sobre alguns salmos que trazem passagens bíblicas que falam sobre o milênio. E hoje nós vamos ver justamente esses salmos que falam sobre o milênio. E algumas outras passagens bíblicas, são muitas, mas falaremos de algumas. Eu queria iniciar por Números. Antes de nós chegar nos Salmos, vamos para o livro de Números. Vamos para Números, capítulo 24, versículo 16 a seguir. Eu quero falar para vocês que o terceiro tópico da aula da semana passada seria esse. Salmos, que revela coisas relativas ao milênio e à eternidade. E outras passagens bíblicas que também revelam sobre o milênio e sobre a eternidade. Mas antes de nós chegar nos Salmos, vamos ver em alguns outros livros da Bíblia, sem ser os profetas, como a gente já viu que Isaías, Jeremias, Daniel e outros profetas profetizaram acerca do milênio. E em Números 24, versículo 16, fala da profecia de um homem que não era verdadeiramente um servo de Deus, mas que Deus usou ele. Por isso que tem pessoas que não são verdadeiramente um servo de Deus, um filho de Deus convertido, transformado, liberto, lavado, enxaguado, passado no sangue de Jesus. Não são, mas Deus usa. E aqui a gente vê Deus usando um homem que era sacerdote adivinho da época. Era um homem desviado que cria no Deus de Israel, mas cria no Deus dos Moabitas, dos Amonitas, cria em diversos deuses. E esse homem é Balaão. E Deus usou este homem só para ele saber que jamais ele poderia lançar palavra de maldição sobre o povo de Israel. Quando ele fazia os sacrifícios dele, para ver se vinha algum demônio, tipo um deus de Baal, um deus cananita,
Quem vinha era o Deus, Criador dos céus e da terra, que tinha remido a Jacó, escolhido a Israel. Esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus de Moisés, era o Deus que se apresentava para Balaão. Eu fico imaginando agora Balaão subindo no monte, esperando algum deus estranho, né? Algum demônio. E quem chegava lá? O Deus vivo. Porque ele diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se tem alguém indo para a cachoeira, para Mata Virgem, para encruzilhada, oferecer um prato, um aguidá com sacrifício dentro, com oferenda dentro, não se preocupe, porque quem vai chegar primeiro lá não é o demônio que quer receber a oferenda para poder prejudicar a sua vida. Quem vai chegar primeiro lá é o Deus vivo, porque ele diz: eu sou o primeiro e o último. Ele vai chegar primeiro e vai impedir que o mal venha sobre a sua vida. Porque assim Deus fez quando Balaão queria jogar encantamento sobre Israel. Assim Deus fez quando Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel. Deus chegou primeiro porque o povo de Israel estava debaixo da bênção de Abraão. E quem está debaixo da bênção de Deus, pode vir palavra contrária, inveja, fofoca, macumba, feitiçaria, pode vir o que for, mas não prevalece. Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar, tu a condenarás em juízo. Esta é a herança do servo do Senhor, esta é a minha justiça que procede de mim, diz o Senhor. Então, queridos, verdadeiramente a palavra do Senhor se cumpre em nossas vidas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Muitas das vezes sofremos tantas perseguições, são tantos inimigos, é macumba, é inveja. Às vezes nós sentimos até uma retaliação. Mas a Bíblia diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. E quando a gente toma fé, quando a gente se posiciona na presença de Cristo, aí a gente apaga a enfermidade demoníaca, a seta maligna, a opressão maligna, a tristeza que veio do inferno para me abater, para lhe abater. Porque no Salmo 116, o salmista diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Me encontrei em aperto e tristeza, mas tu saltaste todas as minhas ataduras. Então o Senhor é aquele que quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele é aquele que desfaz a obra do inimigo, porque o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então Balaão, aqui em Números 24, a partir do versículo 16, que nós vamos ler agora, ele traz a segunda parte da profecia. Porque a primeira parte dessa profecia aqui, que é a terceira vez que o Senhor usa ele para abençoar Israel, nessa terceira vez, a primeira parte da profecia está nos versículos anteriores, que são promessas futurísticas, mas não distantes. Agora, a partir do versículo 16, são promessas futurísticas de um futuro distante. E eu vou ficar com o apanhado da segunda parte da profecia, porque já são profecias relacionadas ao milênio, que é um futuro distante, principalmente para eles que estavam recebendo naquele momento essas profecias, naquela época. Então essas profecias que eu vou agora estudar com vocês
são profecias relacionadas ao milênio. E Deus usou Balaão para falar sobre esses acontecimentos futuros. Vamos lá. Mateus 24, versículo 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que sabe a ciência do Altíssimo. Por que ele fala isso? Porque ele ouviu as palavras de Deus. Na primeira vez que ele tentou amaldiçoar, que Deus veio primeiro, ele ouviu a palavra de Deus. Na segunda vez que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, que Deus veio primeiro para impedir, e ainda usou ele para abençoar. Preste atenção, aqueles que queriam lhe amaldiçoar vão ter que lhe abençoar. Aqueles que queriam o seu fim vai ter que participar do banquete e sentar na mesa com você, porque é Ele quem prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Então ele tinha ouvido já os ditos do Senhor. E agora pela terceira vez o Senhor toma ele em profecia. E a primeira parte da profecia é de um futuro próximo, e a segunda parte da profecia, que é essa que eu vou ler agora, é de um futuro distante, que está relacionado ao milênio, que é uma profecia futurística do fim dos tempos. Vamos lá? O que viu a visão do Todo-Poderoso. Balaão teve visões de Deus, ele só não se converteu porque não quis. Tem pessoas que têm experiência com os dons espirituais, tem experiência com visões espirituais, com as revelações de Deus, tem experiência até com a palavra de Deus, porém não se converte. Tem pessoas, queridos, que elas até experimentam do poder de Deus, da revelação de Deus, mas elas não se convertem. Por isso que no meio dos 12 discípulos tinha um Judas, e Judas foi o filho da perdição. Por isso que tem pessoas que por mais que ela tenha oportunidades, por mais que Deus toque nelas, por mais que Deus até dê uma experiência do batismo com o Espírito Santo, mas elas não permanecem. Por quê? Porque infelizmente tem os filhos da perdição. Eles mesmos decidem servir ao mundo. E quem serve ao mundo serve a Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Jesus disse que quem ama o mundo é adúltero, ou seja, trai a santidade dele, trai o amor dele. Quem tem amizade com o mundo é adúltero. O que viu a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase e de olhos abertos. Ou seja, ele caiu em êxtase, mas estava com os olhos abertos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele sentiu algo sobrenatural, mas estava consciente. Porque a experiência com o Espírito Santo, ela deixa a pessoa consciente. Você pode ter arrebatamento, você pode ter visões, você pode ficar embriagado de poder, mas você está consciente. Consciente. Já a experiência com espíritos malignos, com demônio, você fica inconsciente. Quando o demônio se manifesta numa pessoa, aí o demônio usa a pessoa para falar besteira, faz a pessoa dançar, faz a pessoa cantar, a pessoa fica endemoniado, tomado. Depois que o demônio sai, a pessoa não se lembra de nada. Por quê? Porque uma possessão demoníaca, ela deixa a pessoa inconsciente. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica inconsciente. Ela pode até ter um êxtase, mas está desperta. Desperta. Ela está sóbria. Porque quem é cheio do Espírito Santo é sóbrio. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Repare o que ele diz. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ele quis dizer que por mais que ele estava tendo uma visão de Deus,
mas ele ainda não poderia ver a Deus. É o que eu falei naquele estudo que nós demos na parte 4. As profecias são em partes. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Agora nós vemos como por um espelho, ou seja, é só uma visão. Mas naquele dia o veremos face a face como ele é. Então ele estava tendo uma visão de Deus, mas ainda não estava vendo Deus mesmo. Então, por enquanto a gente vê Deus em visões, em arrebatamento, em sonhos, mas ainda não vemos ele face a face como ele é. Por quê? Porque só o veremos face a face no dia do arrebatamento da igreja, quando nós encontrarmos ele nos ares. Quando vier o que é perfeito, aí o que é em partes será aniquilado. Ou seja, as visões que eram em partes, as revelações que eram em partes, vai ser aniquilado, porque a gente agora vai ver a Cristo e a eternidade de Cristo diante de um programa real, que é a vida eterna. E nós vamos viver esse programa real, porque o plano que Deus tem para a nossa vida não é conversa nem conto da carochinha, é um plano real. Aleluia! Fiéis e verdadeiras são as suas palavras. Uma estrela procederá de Jacó. Quem é essa estrela? Jesus. Então Balaão estava profetizando sobre Cristo. Por isso que os magos seguiram a estrela do Oriente, porque aquela estrela estava demarcando que a estrela chamada Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã, estava nascendo. No nascimento ele era a estrela, e na ressurreição ele é o sol da justiça. Oh glória! Digite aí: no nascimento Jesus Cristo era a estrela, e na ressurreição ele é o sol da justiça. Aleluia! Oh glória! Uma estrela procederá de Jacó, e os magos foi orientado pela estrela que tipificava a estrela maior, que era Cristo, que estava nascendo numa manjedoura. Glória a Deus. Pode digitar aí, diga assim: no nascimento Jesus Cristo era a estrela, e na ressurreição ele é o sol da justiça. Irmão, é tão bom os mistérios da palavra, é tão bom a gente se alimentar da palavra de Deus. Palavras de vida, palavras reveladas, palavras do Espírito de Deus. E um cetro subirá de Israel. Que cetro é esse? Seria apenas o cetro de Davi? Porque essa profecia aqui ela é aplicada a Davi, mas vai ter parte delas que não se aplica mais a Davi, porque o reino de Davi foi finito. Vai ter parte delas que se aplica ao filho de Davi. Quem é o filho de Davi? É o Cristo. Jesus Cristo é o descendente eterno de Davi. Então tem partes dessa profecia que não cabem mais a Davi. Se cumpre em Jesus Cristo, aquele que tem um reino eterno e sem limites, e esse reino vai começar no milênio. Que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Agora essa parte da profecia que é interessante. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. Agora, isso aqui está falando de quê? Está falando do final da grande tribulação. Aquele de Jacó que vai dominar é Jesus. O filho de Davi, o filho de Jacó que vai dominar. E ele vai acabar com os inimigos quando? No final da grande tribulação.
Quando Jesus Cristo voltar com a igreja glorificada e com os anjos no final da grande tribulação, ele vai matar todos os inimigos, que são todos aqueles que aceitaram o sinal da besta. E aqui está dizendo que ele vai matar os inimigos. Então, isso vai se cumprir no final da grande tribulação. E vendo os amalequitas a sua parábola, e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. Quer dizer que todas as nações daquela época, que eram nações inimigas do povo de Deus, tipifica todos os ímpios dos últimos tempos, que também são inimigos do povo de Deus, inimigos da igreja, inimigos da palavra de Deus, inimigos daqueles que guardam os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve uma irmã que digitou: no nascimento ele era uma estrela, e na ressurreição ele é o sol da justiça. Rosângela Maria. Rosângela Maria é de Aracaju, eu conheço de muitos anos. Deus abençoe, Rosângela. E vindo os queneu, alçou a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. Então Deus está falando da derrota dos inimigos, de todos os inimigos. No reinado de Davi, muitos inimigos foram derrotados, mas o reinado de Davi não foi perfeito para uma vitória perfeita sobre os inimigos, porque Davi tipifica Jesus Cristo. O reinado de Davi tipifica o reinado futuro de Cristo. O mesmo Davi que consagrou a cidade de Jerusalém como capital de Israel, tipifica Jesus Cristo, que vai fazer de Jerusalém a sede das nações no milênio. E assim como Davi venceu muitos inimigos, mas não na perfeição dessa profecia, Jesus Cristo, que é o filho de Davi, vai vencer todos os inimigos no final da grande tribulação, para implantar o milênio, que é o reino de Davi, o reino eterno. Aí sim, Jesus Cristo, o filho de Davi, ele se enquadra nessa profecia. Se você for ver comentários de vários teólogos estudiosos, vocês vão ver que eles vão aplicar essa parte da profecia para Davi, mas também ele vai aplicar para Jesus Cristo no fim dos tempos. Porque essa profecia, ela é mais milenar do que para o reinado de Davi, que foi logo depois de muitos anos depois que se estabeleceram em Canaã. Mas essa profecia, ela é precisa para o milênio, mas em partes ela se cumpriu no reinado de Davi. Porque se você for estudar os inimigos que Davi venceu tudo, você vai ver que não se enquadra perfeitamente com essa profecia, porque ela vai se cumprir perfeitamente em Cristo, quando ele vencer todos os inimigos no fim da grande tribulação e implantar o reino milenial, que é o reino de Davi, aquele reino que Deus falou: ó, Davi, o seu reino vai ser eterno. Mas como se Davi morreu? E se depois da morte de Davi teve tantas caídas no reino de Judá, no reino de Israel, tantas caídas, que Israel perdeu até rei. Daqui a pouco era governador. Daqui a pouco eram os romanos dominando. Daqui a pouco ficaram dispersos pelo mundo. Agora que eles ocuparam um espaço na política, na geografia, como nação. Desde 1948, a figueira começou a florescer. Atente para isso, próximo está o verão, Jesus está às portas. Israel é o relógio escatológico de Deus. Então, só Cristo seria o rei perfeito de Israel. O rei perfeito do Israel de Deus, que é a igreja. O rei perfeito do seu povo. Glória a Deus. E alçando ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Por quê? Porque Deus usou Balaão para falar isso. Ai, quem viverá?
quando Deus fizer isto? Deus tomou a boca de Balaão profetizando mesmo. Ai! Quem viverá quando Deus fizer isto? Porque no final da grande tribulação, todos os ímpios vão ser mortos pela espada que sai da boca de Cristo. Então, quem viverá quando Deus fizer isto? Você vê que as profecias, elas se encaixam com todo o programa de Deus escatológico. Todos os acontecimentos futurísticos as profecias estão tudo interligadas, porque a palavra de Deus é uma só. E Asnal das costas de Quitim afligirão a Açu. Também afligirão a Éber. E também ele será para a perdição. Então aqui está falando que todos os inimigos vão ser derrotados. Então Balaão levantou-se, em vez de se converter ao Deus de Israel, e foi-se. Teve a experiência, Deus usou, mas ele se levantou e foi-se. Ou seja, ele não se voltou para Deus. E voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Quer dizer que tem pessoas que é assim. Elas têm uma experiência com Deus, mas não seguem a Deus. Elas voltam para o seu lugar de comodidade, de zona de conforto. Permanece do jeito que estão, do mesmo jeito. São pessoas que não querem mudança. Então aqui nós vimos uma profecia relacionada ao milênio que saiu da boca de Balaão. Nós vamos também ver outro exemplo ainda nessa noite, antes de chegar em Salmos. Glória a Deus. Segundo Samuel 7,16. Segundo Samuel 7,16. Segundo Samuel 7,16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. A gente vê aqui uma profecia para o rei Davi. E o reino de Davi foi para sempre? Não foi. Mas aqui Deus estava falando do futuro reinado do filho de Davi, que não seria Salomão. Do futuro reinado do filho de Davi, que seria aquele homem que foi reconhecido pelo cego Bartimeu, filho de Timeu, quando ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus Cristo continuou caminhando. E ele gritou mais forte por causa da multidão: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus Cristo parou e mandou chamar o cego que gritava. Naquele homem chamado Jesus Cristo, nele estava essa promessa aqui. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono
será firme para sempre. Em Cristo estava essa promessa, porque Jesus Cristo era aquele descendente de Davi que ia trazer à existência o reinado eterno e o trono eterno. E esse reinado inicia-se na onde? No milênio. Esse reinado inicia-se no milênio. Jesus vai ser rei durante 1000 anos aqui nessa terra. No final da grande tribulação ele vai implantar o reino dele. E depois que os 1000 anos acabarem-se, nós estamos estudando sobre o milênio, parte 6. Aí haverá novos céus e nova terra e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Aí vai estender-se o reinado dele. E o seu trono não terá fim. E o seu reinado será para sempre. Entendeu, queridos? Esses dias teve uma amiga minha, ela é pastora, ela disse: pastor, como os estudos estão ajudando a gente, porque tinha muita coisa na Bíblia que era complexa, e agora eu estou entendendo, eu estou ligando os pontos, eu estou entendendo muita coisa através desses estudos. E ela pediu para me compartilhar com ela do início até o fim. Eu mandei todos os vídeos que estão no YouTube em ordem, e ela vai estar estudando mais para passar para a igreja, a qual ela é pastora. Então isso é muito lindo, irmãos. A gente se aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Agora vamos para os salmos. Os salmos que trouxeram profecias sobre o milênio. São muitos, mas eu vou ler para vocês alguns. Vamos primeiro para o Salmo de número 2. A senhora Raquel está aqui fazendo crochê. Está se enchendo da palavra ali. A senhora Raquel é cheia da palavra, irmãos. Salmos de número 2. Vamos lá? Vamos meditar nesse salmo. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Essa palavra aqui, ela confronta as nações. Esses dias eu estava vendo documentários, juntamente com a pastora Raquel, sobre a história dos Estados Unidos, dos países europeus. E a gente vê nas nações o pensamento de grandeza, de descobertas, de crescimento. Mas eu comparo o pensamento das nações como o pensamento do povo quando queriam construir a Torre de Babel. Até o Espírito Santo falou comigo: olha, filha, é o pensamento de Babel. Criação de foguetes, naves espaciais, exploração de planetas, estudando a Lua, pisando na Lua, e descobertas e mais descobertas que vai abrindo portais para o mundo espiritual, para dimensões não do Espírito Santo, mas dimensões de potestades, de principados, que fornecem a essas pessoas conhecimentos espirituais que não vai glorificar a Cristo. Conhecimentos espirituais que vai glorificar a Satanás. E a gente vai vendo descobertas e mais descobertas, a ciência se multiplicando e o homem querendo chegar onde Deus está, com a força do seu braço, com a sua inteligência e com a ajuda dos demônios. Mas os demônios, quando estavam querendo subir com Lúcifer, e eu subirei acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Portanto,
lançado foste até o inferno. O varão que debilitava as nações, que fazia tremer os reinos, foi lançado por terra. Então Satanás ele já caiu e ele tenta levar o homem ao pensamento de Babel, a querer ser como Deus, a querer estar à altura de Deus. E os homens não entendem que esses pensamentos vãos, essas imaginações vãs, porque está escrito aqui, por que se amontinam as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Esses pensamentos de Babel, de querer ser como Deus, de querer estar à altura de Deus, são pensamentos egoístas do coração de Satanás e que impera no coração do homem caído. Porque para o homem querer chegar até Deus existe uma escada, a escada de Jacó. E Jacó viu anjos subindo e descendo nessa escada. E quando Jesus Cristo se revelou para Natanael, ele disse: coisas maiores do que estas verás. Em breve vereis o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus Cristo revelou que a escada aonde os anjos subiam e desciam era Cristo. Então, para a gente chegar até a Deus, tem que subir dessa escada. O degrau do perdão, da submissão, da humildade, glorificar Ele, adorar Ele, reconhecer que Ele é o grande, aí você chega até a Ele. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Então, por que se amontinam as nações e imaginam coisas vãs? Crescimento, revelação de Deus, é só através de Cristo, pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor. Olha, e é mesmo, os reis da terra, os príncipes da terra se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Jesus Cristo, Messias. Jesus é o ungido de Deus. E os homens querem descobrir tantas coisas sem se submeter a Deus, sem reconhecer a Deus, sem aceitar a palavra de Deus, se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, se levantam contra o conhecimento de Cristo. Por isso que as pessoas estão aí procurando conhecimentos esotéricos, conhecimentos da Cabala, conhecimentos da antiga Babilônia, do antigo Egito, conhecimentos satânicos, conhecimentos das sociedades secretas, da maçonaria, conhecimentos dos templários, cavaleiros templários. Querem até fazer escavações arqueológicas para saber conhecimento dos antigos babilônicos, dos antigos egípcios, mas não querem confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, receber o Espírito de conhecimento, que é o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, o Espírito de inteligência, que é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo penetra lá, nas profundezas de Deus. Não querem se entregarem para o Senhor, querem crescer na força do seu braço, da sua inteligência, se apoiarem na tecnologia, se apoiarem nos seus conhecimentos, nas suas descobertas, mas não chegarão muito longe, porque Cristo, o Senhor, vencerá todas as nações ímpias que se levantam contra Ele e contra o Pai dele, como diz aqui, contra o Senhor, que é o Pai, e contra o ungido, que é o Filho.
ele se levanta contra Deus e contra Cristo, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer que eles resistem às ataduras de Deus, às cordas de Deus. Eles resistem, eles quebram o pensamento da palavra, eles quebram o pensamento do Espírito Santo, eles quebram aquilo que vem de Deus, eles preferem apoiar o pensamento diabólico, do homossexualismo, do adultério, da ideologia de gênero, o pensamento do poliamor, da bigamia, da poligamia, o pensamento da invocação aos mortos, que a gente sabe que é a invocação aos demônios, porque depois da morte segue-se o juízo. Quem morreu não volta até a terra, é um demônio que vem em forma da pessoa que já morreu, para enganar, para persuadir, para manipular. Eles preferem ficar nos pensamentos de sofismas. Sofismas são todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. A vã filosofia, a filosofia pagã, a filosofia grega, a filosofia moderna. Por isso que tem muitos conceitos do século XXI que vêm de filosofias modernas, que vieram de filosofias pagãs, de nações ímpias do passado. Teve uma época que eu via crente colocando frase no Facebook, publicando frases no WhatsApp, daqui a pouco Chico Xavier, daqui a pouco fulano, que é uma grande figura do espiritismo. E hoje em dia é tanta frase de autoajuda e o povo publicando no Instagram, no Facebook, nem medita na frase, nem medita na essência da frase, porque eu às vezes vejo assim e percebo que aquelas frases é fortalecendo o ego ferindo, o eu humano, fortalecendo a carne, fortalecendo um sentimento até pecaminoso, e as pessoas publicando como se fosse uma frase de sabedoria. Meu irmão, frase de sabedoria é na Bíblia. Frase de sabedoria é quem dá é o Espírito Santo. Não é filósofo pagão, pensador secular, não. É o Espírito de Deus que traz frases de sabedoria. E eu já vi crente publicando coisas de espírita, de Chico Xavier, não sei das quantas. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é falta de conhecimento. Por mais que você veja uma frase bem bonita, mas veja o sentido dela. A missionária Márcia está dizendo que ela analisa, e é bom analisar mesmo. É bom analisar. Porque muitas das vezes nós não analisamos que por detrás daquela frase tem uma subliminar negativa, tem um sentido negativo. Então a gente tem que receber aquilo que vem da fonte chamada Espírito Santo, da fonte chamada Deus, o Criador dos céus e da terra, Criador do universo, o grande, o todo-poderoso. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Quer dizer que agora Deus vai confundir quem? Os inimigos. Irmão, os ímpios vão ser confundidos através do próprio anticristo. Porque quando o anticristo estiver no auge, na grande tribulação, ele vai mandar destruir todas as religiões. A religião muçulmana, católica, a religião hindu, todas as religiões ele vai mandar destruir.
para que haja apenas uma única religião, um único Deus, que é Satanás. Então, o próprio anticristo já vai confundir eles. E isso já vai ser o quê? O propósito de Deus. Porque durante a grande tribulação, todos os ímpios vão ser castigados. O Senhor, no seu furor, os confundirá. Eu sempre, quando estou pregando, eu digo: vai ter confusão no arraial dos inimigos. Porque a Bíblia diz que confundidos e envergonhados serão todos aqueles que se irritarem contra Israel, contra o povo de Deus, contra nós que somos a igreja do Senhor. A Celinha, que é a nossa mãezona, ela está também falando que ela examina muito bem. É isso mesmo. Temos que examinar o conteúdo. Eu, porém, ungi o meu rei. Aí esse rei aqui está com R maiúsculo, que é Jesus Cristo. Sobre o meu santo monte Sião. Olha que coisa linda. Jesus Cristo foi ungido rei sobre o monte Sião. Lá, esse monte Sião é lá no céu, viu, irmãos? Esse monte Sião é lá no céu. Jesus Cristo, ele foi ungido rei. Recitarei o decreto. É isso aí, irmã dos anjos. Concordo. Temos que compartilhar a Bíblia. Muito bem. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, quer dizer, o Pai falou com o Filho: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Aí a gente imagina, se Jesus Cristo é Deus, ele não tem nem começo nem fim. E ele mesmo falou: eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Mas por que o Espírito Santo deu essa revelação aqui para o salmista, que é um salmista anônimo, dizendo que o Senhor falou para o filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Se o filho é Deus também, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, é tudo eterno. Nunca nasceram e nunca morreram. É Deus, é eterno. Aí uma vez o Espírito Santo falou comigo, eu até passei para a igreja aqui várias vezes, aqui na nossa igreja, quando eu dava os estudos nas terça-feira e em algumas pregações do domingo também. É porque quando o Senhor diz assim: Tu és o meu filho, é no sentido de Deus tá gerando na segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, tá gerando o ministério da salvação. E no ministério da salvação, Jesus Cristo ia se apresentar como Filho de Deus para salvar os filhos de Adão, que também são filhos de Deus, como está escrito lá em Gênesis 5. São filhos de Deus. Então isso aqui é no sentido que Jesus foi gerado como Salvador. Foi gerado na segunda pessoa de Deus, na Trindade, que é Cristo. Foi gerado nele o ministério da salvação. Por isso que Deus ele gera em mim e em você ministérios. O Hélito, eu sou o Hélito, nasci como Hélito, mas ele gerou em mim pastor e missionário Hélito. Entendeu? Bem assim foi em Cristo. Gerou em Cristo o Filho, que representa o ministério da salvação. Glória a Deus. Aí o pai fala para o filho, que é Cristo: Pede-me
e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Por isso que no milênio, Jesus Cristo vai reinar sobre as nações que foram salvas da grande tribulação, que foram salvas do mal. Por quê? Porque o Pai tinha falado: pede-me o que queres e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Possessão quer dizer tomar posse. Por isso que a gente vai reinar 1000 anos com Cristo nessa terra. Seremos reis e sacerdotes com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20. Para que se cumpra esse salmo, que é um salmo que traz uma revelação do plano da salvação, do castigo dos ímpios e do milênio. Entendeu, queridos? Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Quando é que isso vai acontecer? No final da grande tribulação. Jesus Cristo vai voltar com a igreja que foi arrebatada, a igreja que foi glorificada, com os anjos, com os santos do Antigo Testamento, que também estão glorificados. E Jesus Cristo, ele vai fazer o quê? Destruir os ímpios. Aí vai se cumprir isso aqui. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. E essa mesma profecia está em Apocalipse. Vamos lá? A gente até leu no estudo da semana passada, mas eu vou ler de novo para reforçar o Salmo 2. Porque a Bíblia ela se confirma de uma maneira espetacular, tremenda. A Bíblia ela não tem vestígio de incoerência. Ela é coerente, ela é pura. Ela é a palavra de Deus. Olha aqui, Apocalipse 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer, o cristão que vencer, que for arrebatado, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Por quê? Porque nós seremos reis e sacerdotes com Cristo durante 1000 anos, no milênio, que é esse estudo que eu estou dando agora. Depois da grande tribulação, Jesus Cristo volta com a igreja glorificada para derrotar os ímpios e a gente ser reis e sacerdote com ele durante 1000 anos. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Por quê? Porque no final da grande tribulação Jesus Cristo vai destruir as nações dos ímpios, como também recebi de meu Pai. Agora, por que ele diz aqui recebi de meu Pai? Porque no Salmo de número 2, a gente vê o Pai, aqui no Salmo de número 2, nós vemos o Pai dando essa autoridade para o Filho. Por isso que lá em Apocalipse, ele diz, como recebi do meu Pai. E aonde é que tem essa história que o Pai deu o poder das nações para o Filho? Aqui no Salmo 2. Você viu que o que está na Bíblia é tudo uma revelação só. Por isso que nós temos que aprender a manejar a palavra da verdade. Que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Aleluia! A Bíblia diz que nós temos que ser obreiros que saibam manejar bem a palavra da verdade. Por isso você que tem um ministério, você que é um obreiro de valor, vamos caminhar junto às terça-feira para a gente aprender com o Espírito Santo a manejar bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Então o Pai falou, pede-me o que quer, eu vou te dar as nações por herança. Vão esmigalhar os ímpios que estavam falando besteira contra a minha santidade, contra a minha soberania, né? Vamos acabar com os ímpios. Aí o versículo 10 diz, agora por que a gente vê aqui um juízo de Deus? Porque, irmãos, esses anos todinhos Deus deu e dá oportunidade a todas as pessoas. Agora, quando chegar esse momento de julgamento, é porque Deus é amor, mas é justiça também.
Deus é tardio em irar-se, mas a Bíblia diz que quando o cálice da ira dele estiver cheio, será derramado. E isso vai ser na grande tribulação. Versículo 10 do Salmo 2. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aqui é já ele falando com aqueles que foram salvos da grande tribulação, que vai reinar com ele. E vai dizer, ó reis, né? Seremos reis e sacerdotes. Sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Porque nós vamos ser reis e sacerdotes com ele durante 1000 anos. Glória a Deus. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire. Ele está dizendo agora para todos que ainda estão caminhando para a eternidade. Vocês querem reinar comigo? Então beije o filho. Interessante, né? Que esse salmo todinho revela Jesus Cristo como Filho de Deus. Eu nunca vi nenhuma passagem bíblica do Antigo Testamento revelar Jesus Cristo como Filho de Deus no Antigo Testamento, como o Salmo 2. Beijai o filho. O que foi que aquela mulher pecadora fez? Ficou beijando os pés de Jesus. E os seus muitos pecados foram-lhe perdoados. Beijar o filho. O que é que diz lá em Cantares de Salomão, capítulo 1? Se o noivo é Cristo, na linguagem revelação espiritual, na tipologia teológica também, se o noivo é Cristo e a noiva é a igreja, o que é que diz no Cantares de Salomão, capítulo 1? Beije-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aí o que é que diz aqui? Beijai o filho. Quem é o filho? Jesus Cristo, o noivo, o esposo. O que é beijar o filho? É ter intimidade com Cristo, é amar a Cristo. Beijai o filho para que o filho não se ire contra você. Beije-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. O que é o vinho? É o mundo. O amor do noivo, o amor de Cristo, o amor do esposo é melhor do que o vinho. E o que é que a Bíblia diz em Efésios 5,18? Não se embriagueis com o vinho, ou seja, com as coisas do mundo. Não se embriagueis com o vinho no qual há contenda, lacande, quemasto e clemandai, mas enchei-vos do Espírito. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Irmão, quem não beijar a Cristo, quem não se entregar a Cristo, quem não tiver intimidade com Cristo vai perecer. Porque ele diz, aquele que crê em mim será salvo. Mas aquele que não crê em mim já está condenado, ou seja, vai perecer no caminho. E Deus não quer que ninguém pereça no caminho. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, aceita Cristo, para que você não venha perecer no caminho, para que você não venha ser condenado, porque Jesus Cristo, Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar, mas você precisa se arrepender e entregar a sua vida para o Senhor. Alabara subderecai. Quando em breve se inflamar a sua ira. E quando é que a ira dele vai se inflamar? Na grande tribulação. Na grande tribulação, o cálice da ira de Deus será derramado. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então aqui esse salmo de número 2 é um salmo que nos revelou as promessas do milênio, que é onde Cristo vai reger as nações, e nós vamos reger as nações com Ele, como Ele prometeu para a igreja de Tiatira, em Apocalipse, e promete para todo o povo dele, porque toda a palavra de Deus, ela é direcionada para todos aqueles que crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir,
E ele diz assim: bem-aventurados são aqueles que creem nas minhas palavras. Então a palavra de Deus, ela é direcionada para aquele que crê. Se nós crê nas palavras de vida eterna, vamos participar de todas as promessas finais, de todas as promessas eternas, e vamos reinar com Cristo para sempre, porque só na pessoa de Jesus Cristo há salvação. Glória a Deus. Eu quero falar para você nessa noite: vale a pena perseverar, vale a pena ser crente em Jesus, passar lutas, dores, decepções, provas, perseguições, apertos, às vezes até menosprezo e desprezo, porque quando nós se arraigamos nele, nós temos a certeza de que nenhuma dessas coisas vai nos vencer, que nenhuma dessas coisas vai nos derrubar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Com eles estão o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena servir a Deus. Muitas das vezes nós nos entristecemos porque acontece tantas coisas difíceis no caminho. Mas beijai o Filho para que você não pereça no caminho. O caminho é difícil, a estrada é longa, tem momentos que a cruz pesa, tem momentos que o desânimo chega, tem momentos que dá vontade de olhar para trás e desistir. Mas aquele que te chamou te fortalece, te renova, te dá alegria, lhe dá bom ânimo. Você que está desanimado, você que está sendo cercado por um espírito de frieza, por um espírito de desânimo, nessa noite o Senhor repreende todo desânimo, toda falta de fé, toda frieza espiritual. Entre como na Arábia, de que osteme clamanácia. E o Senhor te anima, o Senhor te renova. Aonde você estiver agora, receba o óleo da alegria. O Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida a alegria. E o Senhor está derramando óleo da alegria sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E sejam alva as tuas vestes em todo o tempo. Alacana vastere-me como névia. Jane França é uma filha minha na fé, lá de Aracaju. Foi minha ovelha na época que eu pastoreei a Assembleia de Deus Manancial no Santos Dumont. Jane, Deus está derramando um óleo fresco sobre a sua cabeça. Deus está derramando o óleo da alegria na sua cabeça, Jane. Quando eu estava ministrando, o Senhor mostrava a você
E este óleo alacancho neplex naia chukimidaya descendo recamastu e minicancho e descendo labaracamanai e Deus Jane alegrando o teu coração decamaste que me entriaste, aleluia, enchendo o teu coração da camanchomeneplese darai. Receba, Jane, receba o renovo de Deus na sua vida. Oh, glória! Irmãos, nesse momento, eu vou colocar um hino para a gente se inspirar, que a gente vai orar junto. Os irmãos já podem deixar aí os pedidos de oração, que eu vejo todos os pedidos, vejo todos, e oro durante toda a semana. Oro durante toda a semana. Então nós vamos ouvir um hino aí, em nome de Jesus. Você vai deixar os pedidos de oração aí. Outra coisa, na próxima semana eu vou falar sobre o juízo final e sobre o novo céu e a nova terra. Amém? Próxima semana não falaremos mais do milênio. Falaremos sobre a irmã dos anjos estar pedindo oração para ser curada da Covid-19. Dos anjos, receba a sua cura agora. Receba a sua cura agora. Lacandé playa decamai. Decamaste remaiaçu. Receba agora dos anjos, em nome de Jesus. Então, próxima terça-feira, às 20 horas, falaremos sobre o juízo final, o novo céu e a nova terra. Irmãos, quando a gente terminar essa série escatológica, Deus está me dando um assunto bom aí para a gente falar nas terça-feira, viu? Vai ser uma série nova, muito boa também, para a glória de Deus. Irmã Marilza, seja bem-vinda, minha querida. Um abraço na senhora e no pessoal aí da KNL16. Deixa os pedidos de oração, eu vou colocar um hino. Mas eu queria rapidamente, irmão, o horário voa. Eu queria rapidamente contar alguns testemunhos. Para a glória de Deus, né? Eu ia contar no domingo, mas não deu. Recebi mais relatos de pessoas que estão assistindo às lives, que estão nos pedindo oração, e algum desses pedidos de oração nós colocamos no relógio de oração, que é um grupo nosso, liderado pela evangelista Sônia aqui da sede, e as obreiras. Mais pessoas foram curadas da Covid-19. Eu recebi os relatos pelo WhatsApp. E uma criança que nós estávamos orando, que ela nasceu com a bactéria do gato. E fez exame nas vistas, em tudo. E para a glória de Deus, Deus deu o livramento para que a criança não sofresse nenhuma sequela no físico. E os pais mandaram a foto para a obreira Valquíria. Eu queria mandar um abraço para Valquíria e presbítero Cícero. E ela passou a foto para mim publicar. Eu ainda não publiquei, mas eu vou publicar no Instagram e no Facebook. E até a Valquíria estava querendo que eu fosse em Aracaju apresentar a criança, mas eu só vou em Aracaju quando Deus me ordenar. No momento agora, Deus quer que eu fique aonde eu estou, né? Até minhas viagens, irmão, é no espírito. É só quando Deus ordena. Então, teve outro testemunho lindo que eu estou deixando concluir para depois eu dar. Mas já está bem encaminhado. Outra irmã que é como fosse família nossa aqui de Brasília. Estava com um sangramento interno, ia ter que fazer cirurgia. E a gente orando e ela assistindo as lives. E Deus curou ela voltou no médico.
o sangramento parou, estava tudo normal e o médico falou que estava tudo bem. Então, a cirurgia, Deus livrou. E testemunhos de pessoas que estão sendo avivadas e renovadas, né? Agora, os da Covid-19 foram muitos, irmãos, que foram curados. Isso é para a glória de Deus. Aleluia. Então, nesse momento, eu quero orar com você. Eu vou colocar um hino aqui para a gente orar. Alabara sobres nerebios tec me darabia. Glória a Deus. Deus é grande. Ele é fiel, Ele não muda, Ele não falha, porque Ele é. Ainda que tudo mude, mas Ele é Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Deus eterno, santo e justo, o poderoso de Israel, o grande eu sou, o altíssimo Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha, o eu sou, aquele que é grande, aquele que não falha, aquele que cuida de você quando você está sozinho, aquele que lhe socorre quando você está cheio de conflito, de dúvida, com a mente confusa. Ele chega e traz uma resposta, um bálsamo, uma fortaleza. Ele vai lhe abraçar nessa noite. Abraça, Senhor, abraça o teu povo. Abraça as causas do teu povo. Abraça, meu Deus, os teus filhos. Entre na vida deles com poder e glória. Transforma as angústias e as tristezas em alegria. Expulsa as enfermidades. Expulsa as opressões, as setas malignas, as invejas. Alabaracamanássia, os demônios, Senhor, que querem atormentar os lares e as famílias, o espírito da contenda, o espírito de enfermidade, de miséria, saia em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai passando, Senhor da glória, em revista o teu povo. Meu Deus, e vai, Pai, posicionando os teus filhos na posição de intercessores, de pregadores, de evangelizadores, de oradores, de pregadores da palavra. Meu Deus, vai, Senhor, levantando tua igreja com poder e com glória. Levanta, Senhor, os teus filhos nessa noite, dando uma unção nova, mandai, dando, meu Deus, autoridade, ousadia. Meu Deus, é aquele que precisa de um socorro, que precisa de um renovo, que precisa de uma visita espiritual, que precisa, meu Senhor, de uma porta aberta, de uma providência, que precisa de uma resposta, que precisa que o Senhor socorra a família, a parentela. Deus, entre nas questões familiares, Naracamaná, na parentela dos teus palassuminai, do teu povo, dos teus filhos. Meu Deus, aqueles que estão sofrendo afrontas do diabo, que estão recebendo setas malignas, que estão recebendo, meu Senhor da glória, dardos inflamados do maligno. Repreenda, meu Deus, essas retaliações. Meu Deus, repreenda esses laços.
Quebra essas setas malignas, as opressões. Clame ou prasnaia su, clame na troplex nai, ande clama sobre na raio show, logo show, lagaste cleme reme kete chukitarahai. Entre neste manto e de pra, clame nesse manto, nesse remi canto e neste de coma sobre naraba cubite remi. Clame nesse mistério, Hanara Kamanaya Sobrinal Xoteplessinarabia. Deus, nesse mistério, está quebrando, está destruindo as obras do inimigo contra as vossas vidas. Nesse mistério, Deus está destruindo as obras investidas do inimigo. Receba livramento, receba vitória, receba poder de Deus. Meu Deus, aqueles que estão orando para serem batizados com o Espírito Santo, a irmã Leliane, outras irmãs que eu vi nos pedidos de oração. Pai, batiza com o Espírito Santo, reveste, meu Deus, reveste os teus filhos de poder. Reveste os teus filhos de poder, meu Deus. Poder do Espírito Santo, Pai. Meu Deus e meu Pai, cura os enfermos. Continue curando aqueles que estão com Covid-19, que estão com outras enfermidades. Meu Deus, continue libertando aqueles que estão oprimidos. Seta de perturbação na mente, ansiedade generalizada, depressão, pânico, neurose. Meu Deus, vai destruindo, meu Deus. Aqueles que estão, Senhor, no vício das drogas, no vício do álcool, aqueles que estão na tabacaria, aqueles que estão contraindo doenças pulmonares, respiratórias, aqueles que estão, meu Senhor, sendo enganados pelo inimigo no pecado, salva, liberta, chame pelo nome, meu Deus. Chame pelo nome, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Opera na vida das pessoas, salva nossos familiares, nossos parentes, aqueles que estão à beira da morte. Espírito Santo, toque no coração deles para que eles se entreguem a Deus e tenham a salvação que vem do nosso Deus. Aleluia. Calamai asterig mintri até que me ou da camai asteme canto e de como névia. Deus está entregando vitórias aqui nessa noite. Abra suas mãos, igreja. Receba a vitória. Deus está entregando vitórias nessa noite. Nós temos uma obreira abençoada, evangelista Fátima. Esses dias o Espírito Santo me inquietando para orar por ela. E eu sabia que estava acontecendo alguma coisa com ela. E eu ia ligar para ela, o Espírito Santo não deixava. Ia mandar áudio, o Espírito Santo não deixava. E o Espírito Santo só clame. E teve uma madrugada que Deus me usou em intercessão profunda por ela, evangelista Fátima. E quando foi depois da intercessão, no outro dia, ela me mandou um áudio de 4 minutos e me contou a luta que ela enfrentou. E o Senhor falou comigo e eu falei para ela que Deus me revelou que ela estava passando por algo que era para orar e clamar por ela. Mas Deus não permitiu eu ligar, eu mandar um áudio na casa dela. Porque Deus falou comigo que era ela e Deus. Deus e ela. E foi algo tão profundo que as pessoas que estavam na casa dela, todas tinham saído. Só ficou ela esses dias do vale. E Deus falou comigo que era ela e Deus, Deus e ela. E hoje eu estive na casa dela, ela está com posse de vitória. Então vai ter coisa na sua vida que ou o pastor, ou o amigo, ou a intercessora não vai chegar. Não é porque esqueceu de você, não é porque deixou de orar por você, não está lhe ajudando, não é isso não. É porque Deus
tá lhe provando, lhe testando e lhe treinando. E tem coisas que é você e Deus, Deus e você. Entendeu? Então, cuidado com o espírito de vitimização. E ali, a evangelista Fátima, mulher de Deus, ali, ficou sozinha ali guerreando. Depois foi que ela mandou o áudio para mim, mas nisso eu já tinha liberado a vitória. Por quê? Porque nós temos que aprender, queridos, cada dia ter intimidade com Deus. E vai ter coisa na sua vida que é você e Deus, Deus e você. Para você não ficar sempre dependendo da experiência de outra pessoa. Então, Deus me tocou para falar esse testemunho da evangelista Fátima, porque tem pessoas que estão no vale sozinho. Mas nesse vale você pode clamar o Deus Todo-Poderoso e ele vai se revelar para você. Porque neste vale, você que está sozinho, neste vale, Clamandaracamante, tem glória. Neste vale tem glória. Amém? Queridos, próxima terça-feira falaremos sobre o juízo final. O novo céus e a nova terra. Para a glória de Deus. O pastor André está falando que tem processos que é só você e Deus. É verdade. É desse jeito. Amanhã teremos a oração de 8 às 9. O irmão Eduardo vai estar na oração, porque eu vou ter que levar a pastora Raquel no nutricionista, e é no horário da oração. Mas amanhã vai ser só 1 hora de oração, de 8 às 9, com o irmão Eduardo. Quem quiser vir, pode vir. E eu vou ter que levar a pastora Raquel no nutricionista amanhã. Eu ia falar uma coisa aqui importante. Quinta-feira, culto presencial, das 19h30 às 21h. Quinta-feira. Sexta-feira, live com o pastor André, Escola Teológica, às 20h. Tá? Uma bênção. E a partir da próxima semana vai ser nas segunda-feiras, às 20h, a aula teológica com o pastor André. Domingo, Cinzas de um Avivamento, parte 4. Vamos estar finalizando essa mensagem. E Santa Ceia do Senhor, domingo. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Às 19h30, culto presencial, domingo, das 19h30 às 21h. Deus abençoe a todos. Espero vocês no domingo, às 15h, e na próxima terça-feira, às 20h, para a glória de Deus. Continue orando por nós, e eu oro por vocês, e dá tudo certo, em nome de Jesus Cristo. Eu queria também, nesse momento, mandar um alô para o Davi. O Davi é um jovem especial, filho da irmã Cristina, ali de Aracaju, minha amiga de muitos anos, uma mulher que me ajudou muito quando eu estava na prova. E o Davi está ligado nos estudos da terça-feira. Queria mandar um abraço para o Davi, para a Cristina e para todos os seus filhos, Cristina. Queria mandar também um abraço para os irmãos da Europa que nos assistem pelo YouTube, Irlanda, Suíça, Alemanha e Espanha, Andorra. Pastora Bart também está firme nos estudos, missionário Ivani, pastor Fabrício. Os irmãos dos Estados Unidos que vê também pelo YouTube. E os irmãos do Nordeste, a irmã Neide ali de Peneda, a irmã Eliane de Maceió que está compartilhando, a irmã Cícera também de Maceió, a irmã Valdice de Propriá, a pastora Lucinha de Propriá, a IPFN de Sergipe, a IPFN do Paraná, até o presbítero Edson estava assistindo, que é nosso co-pastor ali no Paraná, a IPFN de Aparecida de Goiânia. E você que quer ser um doador, doar uma oferta para cestas básicas, R$50 já é uma cesta, é só mandar um oi para mim no WhatsApp, pastor, esse dinheiro é para cesta básica. Você que quer ajudar na construção do Paraná, que está iniciando, vamos precisar de ajuda mesmo, entre em contato comigo. Ou você que quer ajudar na finalização da construção em Aparecida de Goiânia também, fala conosco em nome de Jesus. Lance teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará.
Semeie na crise e você vai ver a plantação do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Eu vou interpretar a bênção apostólica nesse momento. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem amém. Compartilhe este vídeo e marque outras pessoas da sua linha de amizade do Facebook para que esse vídeo chegue mais longe. Amém? Deus te abençoe. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, todos os vídeos estão lá, e de lá do YouTube você pode compartilhar direto para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, seus contatos de WhatsApp, e assim vai. Amém, queridos? Um abraço e a vitória é nossa. Deus abençoe a todos. Cláudia Teles, Deus te abençoe. Ela está falando aqui que já compartilhou. Deus abençoe. Um abraço.